Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast do Instituto CareLife, onde a gente quer te trazer mais saúde e qualidade de vida. E o bate-papo de hoje é básico, porém muito relevante, que a gente sempre aborda em todas as consultas para orientar nossos pacientes. A gente vai dar uma visão geral sobre o tratamento oncológico e quais as diferenças entre a quimioterapia, radioterapia e a cirurgia. Quando está indicado, como é o sequenciamento, o que cada uma delas é, como são. Enfim, a gente vai trazer uma visão geral para você ficar mais bem informado a respeito do seu próprio tratamento, tá ok? E hoje eu tenho aqui comigo doutora Carla Dias. Então, estamos juntos sempre. E esse projeto é muito bom, né? Eu acho que eu gosto sempre de reforçar quando a Lígia fala, porque, querendo ou não, é um projeto educativo. Eu acho que tanto pra gente quanto pro paciente, né? A gente consegue ter uma visão muito boa de várias coisas, né? A gente conversou outro dia sobre saúde mental, conversou da vacina. Sim. E a hora que a gente pensou em conversar sobre essa visão geral, a gente, na verdade, até pensado de ser nosso primeiro tema, né? Sim. Porque, querendo ou não, é nossa visão geral, e claro que depois a gente vai caminhando e destrinchando isso para cada vez que a gente tá numa consulta, tá num planejamento de um tratamento, mas vocês entenderem isso, pra gente vai ter toda a diferença. E eu acho que você já ir para uma consulta oncológica, então às vezes você tá lá eu vou passar numa consulta oncológica, mas como é que vai ser? Então, de repente, essa visão geral que a gente vai conseguir te passar aqui vai ser super bacana para você passar com o seu oncologista que foi indicado, ou para um cirurgião, pelo menos um detalhezinho ou outro a gente consegue te passar aqui. Então, acho que esse vídeo aqui que a gente está fazendo e depois vai para o Insta, então, se a gente não tiver paciência de assistir todo longo, a gente vai colocar alguns cortes lá. É interessante para, antes de você ir para a consulta, dar uma olhada, né? De repente, você consegue fazer uma consulta muito mais produtiva e perguntando para o seu oncologista, olha, eu vou fazer químio, vou fazer rádio, vou fazer cirurgia, vou fazer tudo, né? O que eu vou fazer, quando né? Quando tá indicado um, quando tá indicado o outro? Por que alguém só faz radioterapia e eu não? E ela tem o mesmo câncer que eu tenho. Por que ela fez hormônio e de repente eu fiz rádio, químio? Ou eu só fiz cirurgia? Então, claro que a gente não vai entrar em detalhes, senão a gente vai ficar 300 horas aqui. Mas a gente vai passar a visão geral e eu acho que é bem bacana. Outra coisa... Ela fez químio, caiu o cabelo e o meu não caiu. Ela fez químio vermelha. A minha não tá fazendo efeito. A minha químio não está Ela fez químio vermelha, eu não fiz químio vermelha. Por quê? Então, assim, nem toda químio tem cor. Então, isso é muito legal a gente conseguir quebrar esse tabu, né? Bom, então, pra gente começar aqui, o que seria a quimioterapia? A quimioterapia nada mais é do que uma medicação. Medicação que ela é formulada para combater, para inibir o crescimento de células cancerígenas, tá? Cada uma tem um tipo de ação, tem várias classes de medicação dentro da quimioterapia, né? Acho que eu falei errado. Então, para a gente começar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a quimioterapia. Então, o que é? O quimioterápico nada é um medicamento que pode ser endovenoso, pode ser na formulação oral. E essas medicações, cada uma tem um modo de ação, né? E elas vão destruir ou inibir o crescimento de células cancerígenas. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, elas não vão só atacar as células cancerígenas, mas também as células saudáveis. E é daí que vem os vários tipos de efeitos colaterais. É por isso que às vezes a gente acaba falando, mas aí eu fiquei com anemia, que eu brinco assim, é um batalhão que tá numa guerra que não sabe quem é bonzinho e quem é o que tá contra ele. Então ele tá matando todo mundo, né? Tá deixando com a imunidade mais baixa. Tiro de canhão pra todo lado. Tiro de canhão pra todo lado. Tô deixando com anemia e todos os outros efeitos, né, que a gente vai falar aqui na frente. Sim. E vai variar muito o efeito colateral de acordo com a medicação que você for utilizar. E como que o seu médico define qual medicação você vai usar? Baseando-se no seu tipo de tumor, qual o tipo de tumor que você tem, qual o perfil molecular dele, qual o estágio da doença, é um tumor localizado, é um tumor que está em outros órgãos ou não.
Outra coisa que leva muito em consideração, quais as suas comorbidades, quais os problemas de saúde que o meu paciente tem. Ele é hipertenso? Ele é diabético? Ele tem alguma alergia, alguma medicação que eu não poderia utilizar? Eu tenho que trocar, às vezes, o tratamento, né? Mas dentro da classificação que eu posso usar, mas às vezes para ele eu não vou usar. Sim. Né? E o que ele já falou super importante, às vezes vamos pôr na mama, né? Às vezes é um perfil molecular diferente, eu vou usar a quimio vermelha. Outro perfil molecular, eu vou usar outra química que não é vermelha, mas é indicado para aquele paciente. Sim, às vezes eu vou né? usar imunoterapia em mama, aí a outra paciente, mas fulano usou imunoterapia, por que eu não vou usar? Aí, às vezes, ela é triplo negativa, ela não usa o comprimidinho de 10 anos, que é o hormônio, a outra usa, mas as duas são câncer de mama. Então, Sim. Você consegue ver que, na verdade, é personalizado e cada vez mais a medicina de precisão tá ficando fantástica. Igual ele já falou da imunoterapia, que há alguns anos atrás a gente não usava, né, para adjuvância, para neoadjuvância, que é o tratamento antes ou depois da cirurgia. Então, isso faz toda a diferença. Mas é mais para vocês entenderem que a gente não está tratando errado. A gente está tratando de acordo com todos esses detalhes que ele já falou, que é super importante para a gente ver e começar a tratar e indicar para você o melhor tratamento, né? Sim, com certeza. Então... Então, com relação aos efeitos colaterais da quimioterapia, o que a gente pode observar? Eles surgem principalmente... porque afeta tanto células ruins, as malignas, quanto as células boas. Então, nesse métier, o que vai acontecer? Algumas químios vão atacar o bulbo capilar, vai ter queda de cabelo. Outras vão atacar todas as mucosas. Então, vai ter ressecamento de mucosa dos olhos, boca, trato gastrointestinal, ressecamento intestinal ou diarreia. Tudo isso pode ser provocado. Alteração de unhas, manchas na pele... Enfim. E aí são vários efeitos. E às vezes a mesma químio, porém com efeitos diferentes em cada paciente, isso né? Isso muda muito. Isso a é gente muito sempre comum. orienta, mas é importante a gente falar, olha, pode ter. Ah, eu não tive. Ok, graças a Deus não teve, mas o outro paciente pode apresentar, Sim, né? tem paciente que às vezes nem tolera. Toma uma dose, eu tenho que mudar porque não vai tolerar de jeito nenhum. E outros tomam e vai super bem. E às vezes a gente vê que não tá nem ligado com a idade, né? Às vezes a gente vê o paciente idoso, que a gente acha que ele é mais frágil, e ele tolera melhor que aquele paciente que é mais jovem, né? Nossa, isso é verdade. Isso é é um detalhe que a gente precisa olhar e a gente não tem essa explicação, né? E a gente vê que o paciente ele vai tomar a quimio de acordo com o peso. Então a gente faz peso, a altura, superfície corpórea. Então aquela quimioterapia é de acordo com o seu peso. A gente vai reduzir porque você não tolera, então a gente diminui. Mas isso é interessante a gente observar. O mesmo paciente para câncer de intestino, ele tolerou a radioquimio bem. Aquele paciente que é mais idoso, que às vezes frágil, ele conseguiu ficar super bem, não ter tantos efeitos, né? Isso varia muito de paciente a paciente, impressionante. Isso mostra pra gente como a medicina não é exata, né? Não é exata, então depende muito. Então, nesse contexto, é muito importante o monitoramento. Então, a gente faz o monitoramento quando os pacientes estão fazendo químio. Por exemplo, sempre que ele for tomar, se ele vai tomar químio, se o protocolo dele é a cada 3 semanas, antes daquela sessão, ele vai coletar um exame de sangue. Para que isso? Para eu avaliar imunidade, se tem anemia, se tem plaqueta baixa, se função renal reduzir tá a dose ok. porque ele tá, né, com a plaqueta baixa, com a imunidade Sim, baixa. tem quimioterápicos que a gente calcula de acordo com a função renal, com o valor de creatinina, então, e com o peso, com a altura. Então, assim, tudo é ajustado de forma personalizada, tá? Então, o monitoramento é essencial. Por isso que o paciente tem que passar, antes de cada quimio, ele geralmente passa em consulta com um oncologista para a gente saber se tolerou bem, quais efeitos colaterais você teve. Quando você apresenta efeitos colaterais, eu vou classificar o grau de intensidade daquele efeito colateral, de 0 a 4, geralmente. E eu faço uma escala de classificação. Se você teve algum sintoma grau 3 ou 4, que são sintomas mais graves, a gente tem uma tendência ou de reduzir dose, ou às vezes até de suspender a medicação, né? E é por isso que é importante a gente estar te monitorando e vendo, porque aí de repente, não, vou fazer 2 ciclos e não vou passar, e aí numa dessas, de repente eu poderia melhorar o seu tratamento diminuindo 10% da químio, Sim, né, ajustando alguma coisa. Ou às vezes a gente não diminui nada, mas a gente dá um remédio a mais para melhorar esse sintoma, otimiza. E a questão do peso, não é qualquer peso que você perder que a gente vai mudar, né? Porque de repente agora vai bater na cabeça, ai meu Deus, já perdi peso gramas, e a minha médica não mudou nada. Não é assim. Não, tem uma porcentagem, normalmente 10%, a gente olha lá direitinho pra fazer o cálculo, né? Senão de repente a gente também vai gerar ansiedade e que não mudou.
Ou às vezes a gente vai mudar e o peso tá a mesma coisa, mas você não tolerou. E a gente vai diminuir pela vez se a gente consegue melhorar essa tolerância, né? Sim. O importante é a gente conseguir fazer a quimioterapia. Então, manter a periodicidade, ou seja, manter o ciclo, igual ele já falou, a cada 3 semanas. É super importante você conseguir fazer a quimio a cada 3 semanas. Minha quimio a cada 2 semanas. É importante você fazer. Só que às vezes você tá tão mal depois de 2 semanas, você não consegue fazer, a gente perde esse tempo, né? Isso é ruim. Acaba atrasando, adiando o tratamento. Exato. Por conta do efeito colateral. Então a gente tem que saber se você está tolerando bem ou não, qual o grau de toxicidade que você está tendo, de efeito colateral que você está tendo, se eu vou precisar modificar as minhas doses de químio, se eu vou ter que otimizar ou melhorar as medicações para um controle de enjoo, para um controle de diarreia, enfim, mucosite. A gente tem, para tudo isso a gente tem estratégia. Classificação para saber, né? A gente classifica e desenvolve estratégias para tentar amenizar. Por exemplo, paciente que fez um hemograma está tendo imunidade baixa e isso vai fazer com que adie o tratamento, atrase o tratamento. O que a gente faz? A gente tem uma medicação para prevenir que não ocorra essa queda de imunidade. O paciente está tendo anemia, se a hemoglobina está abaixo de 8, se está com a plaqueta baixa. Eu preciso avaliar para ver que às vezes eu preciso transfundir, às vezes eu tenho que reduzir dose. Às vezes é baixa reserva de ferro, né, de B12. A gente também faz essas avaliações para tentar conter e regular para o paciente conseguir ciclar bem as sessões de quimioterapia dele. É um tempo longo, né? Então é super importante que você esteja bem, porque normalmente a gente faz um tratamento, a gente faz o quê? 4 meses, 6 meses. Você imagina 4 meses, ninguém me monitorando corretamente, eu, com muito mal, com muitos sintomas. E, assim, mesmo monitorando, acho que quem tem, né, tá fazendo tratamento, sabe que às vezes a gente monitorando, fazendo tudo isso, dando todas as medicações, mesmo assim tem muitos sintomas, tem anemia. Então você imagina se não for monitorado corretamente, o quanto você não tá sofrendo mais que você, né, normalmente já sofre. Então o máximo que a gente consegue minimizar isso, que é no monitoramento, é fantástico, que é o personalizar o tratamento, né? Para alguns eu preciso de um monitoramento mais próximo, outros eu posso ver uma vez por mês, outros eu vou ter que ver a cada 15 dias. Então acho que isso é cada caso mesmo, né? Sim, e tem protocolos de químio que são mais intensos mesmo, que o paciente pode passar mais mal mesmo. Às vezes tem protocolos que a gente usa até 3 drogas quimioterápicas, né? Tem outros que usam apenas uma, então isso varia muito de caso a caso. O paciente vai com a bombinha para casa, então você precisa entender como é que funciona essa bombinha, a hora que ela apita, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, cuidados para você, né, com esse comprimido, né? O comprimido, ele é fácil, mas ao mesmo tempo, ele é o nosso pavor, porque a gente fica preocupado se vai tomar corretamente. Eu não gosto de quimioterapia oral, eu particularmente. Né? Porque você fala, olha, toma esses comprimidos, de repente chega lá, doutora, sobrou comprimido. Fala, meu Deus, sobrou comprimido, não era pra tomar comprimido. Olha, é pra tomar 14 dias, em 10 dias acabou. Meu Deus, ele tomou uma super dose em menos tempo. Eu li já Então, isso é muito complexo de você ficar em cima ali. Então, quando você tem uma boa relação com o seu médico e às vezes tem aquela equipe multi, que a enfermeira tá monitorando e vendo, porque não é só a gente que monitora, a enfermeira tá monitorando junto com a gente, no centro de oncologia que distribuiu o remédio, o farmacêutico também monitora junto, conversa com você e explica. Porque o que eu explico, a enfermeira reforça. O farmacêutico reorienta quando ele entrega a medicação. E mesmo assim, às vezes, mesmo essa tripla checagem, às vezes tem alguma falha. Então, acho que a monitoramento é a palavra-chave pra gente destrinchar onde todo mundo vai ficar de olho. O familiar também ajuda, né? Ele é super importante pra gente, porque às vezes o paciente tá mais cansado, debilitado. Esquece. Tá muito angustiado, ansioso. E a consulta oncológica, ela é muito cheia de informação. Eu falo, meu Deus, se ele absorveu 5% do que a gente conversou hoje, tá fantástico. Porque a gente conversou tanta coisa, né? Que às vezes a gente tenta escrever e falar, meu Deus, mas o que mais que ela falou? Aí eu falo, não, eu falei isso. Aí a gente reforça depois de novo, né? É sempre muita informação. Principalmente se vai checar exames, né? Avaliar uma taxa de resposta. Enfim. É muita coisa, né? Outra coisa bem interessante de dúvida que vira e mexe o paciente tem, às vezes ele lê ou viu no Google. O que é quimioterapia adjuvante? Diferença de quimioterapia neoadjuvante e quimioterapia paliativa. Vamos lá, Carlinha. O que é quimioterapia adjuvante? Adjuvante é quando você faz depois do tratamento cirúrgico, por exemplo. Então, eu fiz
uma cirurgia. Eu tinha um tumor de mama pequeno, que a médica já me orientou a fazer a cirurgia direto. Então, eu fiz a cirurgia e adjuvante eu fiz a quimioterapia, né? Então, eu fiz um tratamento de um câncer de cólon. Eu fiz a cirurgia e aí depois ele vai olhar lá no anátomo patológico, que é a biópsia, e aí tem alguns pacientes que não precisam fazer esse tratamento adjuvante e alguns pacientes que precisam fazer. E aí ele já vai falar agora sobre neoadjuvante. Então, a gente vai destrinchar a diferença do adjuvante para o neoadjuvante. Gente, geralmente, neoadjuvante, o que é neo? Começou antes da terapia principal, que vai ter um intuito curativo, geralmente. Então, qual que é o intuito da neoadjuvante? Da quimioterapia neoadjuvante, geralmente é diminuir o tamanho da lesão para eu conseguir proporcionar uma cirurgia mais segura, com maior chances de ressecção completa da doença. Porque a gente sabe que eu vou conseguir curar o meu paciente se eu conseguir extinguir totalmente o câncer dele. Então, às vezes, por exemplo, um tipo de tumor que a gente usa muito quimioterapia neoadjuvante é o próprio câncer de mama. A gente usa muito. Por quê? Porque a gente quer que ele reduza de tamanho e com essa redução de tamanho, como a quimioterapia começa já a agir antes do tratamento cirúrgico, ela já evita com que ocorra doença à distância, ela evita com que essas células do tumorzinho se espalhem e possa comprometer outros órgãos. E com essa redução da lesão tumoral, isso vai permitir que o cirurgião opere de forma menos mutilante. Ele vai mutilar menos a minha paciente e ele vai conseguir ter uma taxa de ressecção completa muito maior do que se ele fizesse uma cirurgia upfront, ou seja, de cara já operasse essa paciente. Então, a gente usa também terapia neoadjuvante para tumores de reto, principalmente. Pode usar radioterapia neoadjuvante, que também é antes da cirurgia. Então, quimioterapia neoadjuvante a gente usa também com o intuito de redução desses tumores de reto, às vezes para tumores de pâncreas, tumores de estômago que são localmente avançados, com linfonodo comprometido, a gente pode fazer neoadjuvância. Ou seja, eu reduzo o tamanho desse tumor, eu reduzo o volume tumoral para eu conseguir proporcionar para o cirurgião uma cirurgia mais eficaz e muitas vezes menos mutilante para o nosso paciente. Então, toda vez que você ouvir esse termo neoadjuvante, é tudo que for feito antes do tratamento principal, que geralmente tem intuito curativo e que vai promover uma redução do volume tumoral. Tá ok? E agora, por fim, quimioterapia paliativa, Carlinha. A gente vai falar um pouquinho aqui junto. Então, assim, a paliativa é quando... Então, vamos buscar os conceitos. O neoadjuvante que ele já explicou. Depois tem a cirurgia. O meu, você fez a cirurgia e depois da cirurgia você vai fazer um tratamento complementar, né? E aí, de acordo com um anátomo patológico lá, a biópsia. A quimioterapia paliativa, ela é aquela quimioterapia que eu vou fazer por mais tempo, né? Então, ou seja, eu não consegui curar o meu paciente e aí eu estou fazendo uma quimioterapia paliativa. Então, quando eu falo paliativa, eu não... Normalmente, às vezes, eu não falo quanto tempo eu vou fazer, porque eu vou fazer a quimioterapia, vou fazer as tomografias para avaliar a resposta, né? Como pode ser um PET-CT, algum exame de imagem. E aí eu vou avaliar, eu reduzi o tumor, ele sumiu completamente, não, ele aumentou, então eu vou trocar a quimioterapia. Sim. Então, a quimioterapia paliativa a gente vai fazer por um longo tempo. E aí, às vezes, a gente tem que olhar, assim, por longo tempo, só que às vezes eu tenho uma pausa de quimioterapia, né? Então, férias de quimioterapia, que você deve ter escutado do seu médico. Vou te dar uma pausa. A gente vai fazer um tempinho. Então, assim, tem alguns pacientes que eu tô em pausa de quimioterapia e eu continuo monitorando, fazendo exames e às vezes esse tumor tá parado, ele não está curado. Tá em remissão às vezes, né? Às vezes o tumor tá lá. Ou às vezes a gente teve uma resposta completa, né? A gente faz macro, né? A tomografia, um PET-CT, não consegue visualizar ele. Mas a gente sabe que a gente fez a quimioterapia, não fez nenhuma cirurgia para curá-lo. Então, ele tá lá, só que eu não consigo ver. E eu posso deixar essas férias monitorando, porque ele pode voltar a crescer. Sim. Em algum momento. E aí você tem que expor de novo ao tratamento. Né? A quimioterapia. Ou qualquer outro tratamento. E Sim. A questão é, às vezes, a gente vê o tumor, né? Eu tenho pacientes que tem lá um tumor de 2 centímetros. Aí eu fiz quimioterapia por 4 ciclos e ele continua lá. Aí eu vou lá, vamos dar umas
as férias de 2 meses, a gente faz a imagem, continua 2 centímetros, a gente mantém um tempo sem a quimioterapia. Férias, né? Geralmente, então, para concluir, da Carlinha, que a Carlinha acabou de falar, a doença se mantendo estável... A gente mantém férias, né? Eu tenho permissão para fazer uma pausa de tratamento. Tem protocolos, geralmente os protocolos são de 4 a 6 meses, ou 4 a 6 ciclos em geral. Manteve doença estável, tá permitido eu fazer uma pausa se o paciente está bem, não tá com dor, tá com pouco sintoma, tá permitido fazer uma pausa. Isso. Até porque o organismo tem que se recuperar, né? Você não tolera mais, né? Você não tolera por muito tempo. Doença começou a progredir, você vai propor nova terapia. Tá? Outra coisa importante, às vezes você está fazendo quimioterapia paliativa, você tem uma toxicidade muito importante. Eu tenho que parar, tenho que rever meu protocolo, tenho que reestruturar tudo de novo. Às vezes você consegue usar a mesma e às vezes você não consegue, mesmo reduzindo a dose, eu tenho que trocar às vezes a quimioterapia, sim, né? Sim. Então isso também é importante pra gente saber que às vezes não progrediu, mas eu não tô tolerando e aí eu troco de planejamento de quimioterapia para fazer, sim. né? E outra coisa que vale muito a pena chamar atenção é que o fato de ser paliativo não significa que você está fadado a morrer. Tá? Não é uma sentença de morte o termo paliativo. A quimioterapia paliativa é porque eu não tenho uma previsão, um tempo determinado por quanto tempo eu vou fazer aquele tratamento. Eu não tenho uma previsão quando eu vou parar. Não tem um protocolo exato, igual tem na adjuvância, na neoadjuvância, que você vai tomar quimioterapia X ciclos e acabou. Na paliativa, eu não tenho isso, mas ao mesmo tempo, eu não tenho previsão de término do tratamento, mas ao mesmo tempo, eu não estou te dando uma sentença de morte. Eu tenho pacientes com doença metastática, que é aquela doença que já está disseminada, mas que estão vivendo há anos com a doença. A gente consegue ter um controle do problema e cronificar a doença, né? E a gente trata há anos e a paciente tá seguindo bem. A gente tá falando de quimioterapia paliativa, mas a gente sabe que dá para fazer isso com hormonoterapia, com as terapias novas, imunoterapia, terapia direcionadas, né? Que são os comprimidinhos que as pessoas também tomam. É que senão a aula vai ficar aqui até amanhã. Mas para vocês entenderem o conceito dos 3 é super importante, né? Não criar um preconceito. Quando ouvir, mas eu estou fazendo quimioterapia paliativa, eu vou morrer em breve. Não, gente, não é assim. Pelo amor de Deus. A medicina tá muito evoluída hoje, especialmente a oncologia, tá? Então, não é assim. Então, continuando aqui, vamos falar agora sobre radioterapia. O que seria, então, a radioterapia? A radioterapia é uma radiação ionizante. E ela basicamente se divide em 2 tipos, né? A radioterapia externa e a radioterapia interna. Qual que é a diferença? A externa, ela vem de uma máquina que vai promover uma radiação ionizante direcionada ao tumor fora do seu corpo, né? E ela não rela em você, não viu? Toca, a imagem não tem aqui, contato com você. Isso, vai entrar os raios. A interna, por outro lado, ela é localizada e ela é feita através de um dispositivo que é colocado dentro do tumorzinho para irradiar com alta dose aquela região. Então, por exemplo, o câncer do colo de útero, a gente faz tratamento definitivo dele, do câncer de colo de útero, muitas vezes sem operar. Só com quimioterapia, radioterapia externa e bracterapia, que é um tipo de... É um bom exemplo, porque usa os dois, né? Radiação interna, exatamente. Usa as duas terapias, geralmente, para promover a cura, né? Uhum. Então, basicamente, de forma bem simples e geral, essa é a diferenciação. A gente vai trazer depois alguém da rádio para explicar mais detalhes pra gente. Tem radiocirurgia, tem outras terapias. Sim, tem muita coisa fantástica. Que vale a pena falar atualmente. E aí a cirurgia oncológica, que também é bem bacana, que a gente pode também trazer um cirurgião, mas acho que vale pra gente entender na nossa cabeça os 3 tipos de cirurgia. E você vai vendo que a gente está explicando da quimioterapia, a gente tem um pouquinho disso também aqui, ó. A gente tem cirurgia curativa, uma cirurgia paliativa, uma cirurgia de ressecção. Então tem
tudo tá sendo uma cirurgia, mas são propostas diferentes. Então, cirurgia curativa, eu vou entrar para operar completamente o seu tumor. Eu vou tirar tudo, então eu vou curar. Que é mais ou menos igual a Lígia explicou. Eu faço neoadjuvância, então fica pequenininho, eu tiro tudo aquele tumor. Às vezes ele é pequeno, ou ele tá numa localização, ou tem algumas características que eu não preciso fazer a quimioterapia antes. Então, essa é a cirurgia curativa. O que seria uma cirurgia paliativa, Lígia? Bom, geralmente a cirurgia paliativa já... O próprio nome diz, né? Ela não vai te trazer a cura, ela não vem com uma proposta de curar o paciente e nem de fazer uma ressecção completa da doença. Mas muitas vezes a cirurgia ela é feita, às vezes, para um controle de dor, um controle de sintomas. Por exemplo, o paciente tem um tumor de intestino, de cólon, metastático para fígado, para pulmão, tem outros pontos da doença, só que ele evolui com uma oclusão intestinal. O intestino obstrui por conta do tumor. O cirurgião vai lá e corta essa parte do intestino, deixa ele com a bolsinha de colostomia e tira ele do quadro de obstrução intestinal, que poderia até levar ele à morte. Outro exemplo de cirurgia paliativa. O paciente tem uma massa volumosa em mama, um tumor ulcerado que não cicatriza, está fazendo tratamento, às vezes tem uma taxa baixa de resposta, tem uma doença já disseminada para outros órgãos, mas aquele tumor está ulcerado, infectado, com odor fétido, que a gente não consegue combater. O que ele faz? Cirurgia higiênica, tira aquela lesão para o paciente ter mais conforto e mais qualidade de vida. Então, geralmente, essa é a indicação, sim, o conceito de cirurgia paliativa. E aí, cirurgia de ressecção. Então, você vai ressecar e vai tirar uma parte daquele órgão também. Então, uma remoção de uma parte, não necessariamente também ele é paliativo ou ele é curativo. Então, você acaba tirando aquele, vamos supor... um pedaço do fígado, né? Então, assim, igual ele já usou o intestino, né? O paciente tem um câncer de intestino e aí já foi pro fígado. E aí a gente chama de metastectomia, né? Metastectomia. E aí a gente acaba tirando, por exemplo, um pedacinho do fígado e aí a gente tá fazendo a ressecção daquela parte e aí o paciente às vezes continua com outro tumor ou às vezes ele já operou o câncer do intestino, ele tá sem câncer no intestino, tá bem, só que veio uma metástase no fígado, daí eu vou fazer aquela ressecção daquela metástase e aí pronto, né? Eu tirei como uma forma de tratamento, né? Como poderia também ser uma radioablação, que isso a gente vai trazer o rádio, ele vai explicar um pouquinho mais pra gente. Como poderia fazer uma quimioterapia, mas a quimioterapia eu só controlo quando eu quero ressecar e tirar completamente para ter uma chance de cura novamente, né? Que a gente até pode tentar falar isso, com essa ressecção. Outra coisa que vale a pena comentar é que não são todos os tumores com doença metastática que a gente pode fazer isso. Então, muito especificamente em tumores de cólon e reto, a gente sabe que se eles têm uma doença controlada, teve uma recidiva em um órgão único, por exemplo, pulmão ou no fígado, se eu fizer uma metastasectomia, eu sei que é a retirada desse nódulo que está fora do órgão primário, eu sei que isso vai aumentar a sobrevida global dos meus pacientes. Mas isso não é verdadeiro muitas vezes. Em câncer de mama, em câncer de estômago. Então, assim, tem vários outros tumores que isso não é válido, tá? Então, você que está assistindo a gente, às vezes fala, nossa, eu tô com uma lesão aqui no fígado e ninguém fez nada. Calma, tirou, né? Ninguém tirou. Não tá errado. Tem que saber da onde veio o seu probleminha. E sim, o tamanho, qual é o tumor primário. Se ele de repente está próximo de algum vasinho, então o médico também não pode tirar. Não consegue tirar. Tem uma lesãozinha lá e outro lugar. Ou tem um monte de pontinho pequeno. São 10, mas são 10 pontos no fígado todo. Também não dá. Então, assim, tem vários critérios para indicar. A gente está explicando mais no macro, para vocês entenderem todas as formas, né? E aí, às vezes, pode ser por isso que o seu médico não te indicou isso. E isso tudo vem de estudos clínicos, não foi a gente que teve essa ideia e nem o cirurgião acha que vai ser mais fácil, então ele vai tirar. Não, são vários estudos que são feitos com esse tipo de tumor, com aquele tipo de tumor, e a gente pega os estudos, analisa, e aí por isso a gente acaba indicando para os pacientes, né? Todas as hipóteses são testadas, geralmente, paciente oncológico. Ninguém é aventureiro. Não, pelo amor de Deus. Ninguém é aventureiro de jeito nenhum. Às vezes o paciente, eu sou cobaia. Não, ninguém é cobaia. Tudo já foi muito bem estudado, monitorado. Mesmo se você entrar numa linha de pesquisa
pesquisa, por exemplo, que tem no ICESP, ICESP. né? São drogas já muito bem definidas, enfim. Que na Europa, nos Estados bem Unidos, estudadas, já né? o estudaram há muitos anos e vieram para cá. E aí lá também já está fazendo estudo, como aqui também está fazendo. Sim, não... são estudos mundiais, né? São E globais. as pessoas vão te explicar, né? Olha, já foi feito em animais, ou já foram feitos em outros seres humanos há 2 anos atrás, ou está sendo feito junto. Então, tudo muito bem explicado, Sim, faz com sentido. certeza. E outros tipos de cirurgia que a gente tem também muito na parte oncológica é a cirurgia reconstrutora, né? Então, por exemplo, eu retirei a mama, aí reconstrói a mama, retirei uma parte porção do do intestino, intestino, reconstruo o intestino, que retirei... fica com a bolsinha e você pode... Sim. Alguns são muito perto do reto do ânus ali, a gente acaba, né, não conseguindo fazer isso, né, o cirurgião, mas uma grande maioria consegue fazer essa reconstrução e colocar a bolsinha de volta. Isso é muito Sim. bacana, né? Com Muito bom para certeza. qualidade de vida. Às vezes cirurgia de cabeça e pescoço, é colocado um enxerto, um retalho e é reconstruído, enfim. E outra cirurgia muito comum é a linfadenectomia, né? Que nada mais é que a cirurgia que retira os linfonodos da região de drenagem daquele tumor inicial. Então, a gente tem um tumorzinho, um melanoma, que é um tumor de pele, maligno de pele superagressivo. Geralmente é feito pesquisa de linfonodo sentinela e linfadenectomia da região de drenagem onde aquele tumorzinho iniciou. Por quê? Porque a gente sabe que os linfonodos fazem toda a parte de drenagem linfática e essa é uma das principais vias de disseminação das células malignas do tumor. Então, para a gente tentar fazer o controle da doença e retirar completamente e não deixar nada para trás, o cirurgião muitas vezes aborda o tumorzinho primário e retira linfonodos. Por exemplo, da mama, retira linfonodo axilar. Se o paciente teve um sarcoma, melanoma de perna, vai retirar linfonodo da região inguinal, às vezes até retroperitoneal. Quem vai retirar tumor de próstata, de bexiga, retira linfonodo pélvico, linfonodo retroperitoneal. Então, essa é uma prática muito comum em oncologia para a gente evitar a disseminação da doença. E, infelizmente, um dos principais efeitos colaterais da cirurgia são os edemas, né? Os linfedemas que a gente fala, que são os inchaços. Então, no braço, na perna. Por quê? Porque como é retirado esses linfonodos, tem uma lentificação do processo de drenagem de linfa, do sistema linfático, e acaba retém líquido, né? Pela falta de circulação. E uma coisa importante pra gente falar é assim, esses linfonodos são sempre próximo da onde tá o tumor, né? Então, assim, você teve câncer de mama, você não vai tirar linfonodos da barriga. Sim. Então, você viu que a Lígia explicou, é sempre bem próximo ali da região de drenagem. E outra coisa que é importante que você vai perceber no seu tumor é, eu tive de intestino. Aí tem um estudo X para quantos linfonodos a gente vai tirar próximo ali da lesão do intestino. Eu tive da mama, aí a gente faz a pesquisa do linfonodo sentinela, e aí eu vou tirar X linfonodos, como na cabeça e pescoço. Então, tudo isso volta no que a gente falou sobre estudos, né? Porque às vezes a pessoa vai falar, só tirou 1. Ele tirou mais de 20, tá? Mas são conceitos diferentes. Tô falando de mama, eu tô falando de intestino. Então, às vezes, isso é legal pra pessoa entender. Vai variar muito, né? Então, igual ele já falou, às vezes ela fez de mama, fez linfonodo sentinela, tirou só mais um, ótimo, ficou bem, quase não teve edema, né? O linfedema. Já outra paciente teve mais comprometimento, ela tirou mais. É o mesmo câncer, ela também tirou os linfonodos, mas ela tirou mais. Por quê? Porque tinha mais linfonodo comprometido. Sim. Então, tem mais chances de linfedema. E cada vez mais a gente vê estudos tentando evitar a retirada de linfonodo. Ser menos mutilante, né? Por conta da perda de qualidade de vida, perda às vezes de mobilidade motora, funcional do membro, né? Então, o que a gente tem visto em mama, especialmente... cada vez retirar menos. Hoje, por exemplo, tem estudo que permite até 3 linfonodos comprometidos axilares, de linfonodo sentinela, e evitar esvaziamento axilar mais extenso, né? E antigamente... as cirurgias eram extremamente mutiladoras, né? E ficava com aqueles mutilantes. Retirava toda a musculatura, inclusive peitoral, os linfonodos de drenagem, o paciente ficava totalmente... um comprometimento muito maior da qualidade de vida. E hoje o que a gente vê é um movimento com estudos que têm sido desenhados e feitos justamente para tentar preservar mais o órgão para o paciente ter menos mutilação, menos perda de qualidade de vida e perda de mobilidade. Isso é bem bacana. Isso é super bom. Sim.
E vantagens e riscos da cirurgia oncológica, isso é de todas as cirurgias em geral, né? Então, a grande vantagem da cirurgia oncológica, quando ela tem intuito curativo, é que ela consegue remover completamente o tumor, tá? E a gente avalia muito o resultado de cirurgia através do anatomopatológico. Então, sempre que você for operado, esse tumor, essa material vai ser mandado para análise na patologia e você vai receber um laudo anatomopatológico, onde vai descrever todas as características do seu tumor, e inclusive se ele foi retirado completamente ou não, e com quanto de margem que ele tinha de margem livre de doença. Quantos linfonodos foram retirados, quantos estavam comprometidos, qual o grau histológico da doença, grau nuclear. E esses detalhes todos a gente lê e leva em consideração para classificar a extensão da doença, a gravidade do problema, a agressividade, o quão grave ele é, quão agressivo ele pode ser ou não. E isso muitas vezes define, na maioria das vezes, né? Sempre define tratamento. Exato. Então, define tratamento complementar, define se foi retirado completamente, define muito a nossa conduta oncológica. Com relação aos riscos, é inerente a toda Sempre cirurgia, vai ter risco, né? Sempre vai ter. Eu brinco que às vezes você vai tirar um dente e aí você pode ter um choque anafilático com a anestesia, local, né? sim. Imagina um procedimento oncológico que muitas vezes ele é muito grande, né? Tanto que a gente vê muitas horas de procedimento. Então vai ter um risco maior de infecção, de desnutrição, de algum impacto, né, nos outros órgãos vitais, né? Outra coisa muito importante de paciente oncológico, um detalhe que a gente não vê em paciente que não tem câncer, né? É que ele tem que estar muito bem preparado nutricionalmente. Então, muitas vezes você, paciente oncológico, vai passar por uma cirurgia, a atenção ao seu estado nutricional, a sua bioimpedância, a quanto de massa corporal você está perdendo, e muitas vezes você tem que passar com um nutricionista especialista em nutrição oncológica para te preparar para a cirurgia e para você evitar complicações a mais. Hoje tem uns suplementos alimentares que eu não vou citar o nome aqui para não fazer propaganda, mas tem imunonutrição que você modula o paciente e já tem estudos que mostram menores taxas de complicação pós-operatória, menor taxa de internação nos pacientes que fizeram protocolos com imunonutrição. Isso é extremamente interessante no paciente oncológico. Então, sempre que se você paciente vai ser submetido a uma cirurgia, discuta isso com o seu médico. Você tem que se preparar para poder fazer esse tratamento. Tem um pós melhor, né? E o pós melhor ajuda a gente como oncologista, porque se você chegar muito bem preparado, nutrido, sem infecção, saiu bem da cirurgia, do hospital, eu vou começar o meu tratamento adjuvante, né? A quimioterapia, se caso tiver indicação, porque você já tá bem. Então, eu não preciso perder o tempo de esperar muito tempo. Claro que tem vários protocolos que a gente tem que esperar 4 semanas, 3 semanas, mas tem paciente que a gente tem que esperar quase 2 meses, porque ele tá super desnutrido, porque ele teve infecção, porque ele internou de novo, porque ele tá com alguma complicação. Então, se a gente conseguir minimizar isso, a gente melhora o seu tratamento. Então, você percebe que a gente tem que andar junto, né? Com o nutricionista, com o cirurgião, que o rádio também, os efeitos da rádio. Então, tudo isso a gente consegue... Porque não é só fazer a cirurgia, né? Então, tem os tratamentos complementares que, né? Uma rádio depois, uma quimio depois. Você tem que estar bem para fazer. E aí você precisa estar sem esses fatores de risco. É claro que você pode fazer tudo isso e acontecer, mas se você estiver bem informado, que por isso que essa aula foi tão bacana para você entender e até perguntar para o seu médico, você conseguir perguntar, tá, mas o que eu posso fazer de nutrição? O que eu posso fazer, então, de atividade física? Como é que eu posso me preparar? Porque, querendo ou não, isso tudo, você já chegar numa consulta preparado, nossa, vai ser ótimo. Acho que o oncologista vai ficar muito feliz de você chegar bem nutrido de informação. Sim, com certeza. Mas, e como isso é relevante para o seu tratamento e para o desfecho que ele vai ter. Se o desfecho vai ser bom ou ruim. Tem que ser feito esse planejamento integrado, esse desenho estratégico para cada paciente, ele é feito em equipe. A gente traça um plano, uma estratégia para curar. Geralmente é assim que a gente faz, né? Sim. E a gente depende dessas outras especialidades para te garantir um resultado melhor, né? Que seja a cura. Então, para concluir, qual que é a escolha? Como a gente escolhe o tratamento ideal? De acordo com cada caso.
Aí é o tamanho, tudo aquilo que a gente falou lá atrás, né? Qual é o anátomo patológico, é a imunistoquímica, qual a localização, é AD, não é SEC, é misto, né? Então, tudo isso é levado em consideração. Todos os mínimos detalhes são levados em consideração. O oncologista pede tanto exame, né? A gente pede. A gente precisa, porque a gente precisa ter certeza que... E não são exames à toa, é que por aí tem muito médico que fica pedindo, antes de você aparecer, uns 30, 40 exames. Não, a gente vai pedir o que a gente acha que precisa, dentro do conceito de, eu preciso de uma tomografia, eu preciso de uma ressonância, eu preciso de exame de sangue. É claro que, às vezes, parece que é um monte, mas a gente vai juntar todo aquele quadradinho, todas as peças, né? Peças do quebra-cabeça. Eu sempre falo, são peças do quebra-cabeça. Importantíssimos. Que a gente vai unindo e vai formando o quadro de cada paciente. Cada um é único. E aí a gente monta esse quadro de quebra-cabeça e traça um plano. É sempre isso que é feito. Em todos os pacientes a gente faz isso. E a gente precisa de equipe multi, né? Acho que cada vez mais a gente vê que o oncologista não tá sozinho, né? Tratamento integrado é a melhor coisa. A gente já sabia, mas como falando de novo, os estudos mostram pra gente cada vez mais a importância da equipe multi e a gente consegue ver. Como a gente trabalha em bons hospitais, a gente consegue ver até, né, o que a gente comentou hoje do ICESP, poxa, lá tem toda a equipe multi e de fácil acesso, e eles fizeram todo um fluxo aonde a gente consegue, às vezes até sem precisar chamar, o psicólogo já tá lá na quimioterapia avaliando o paciente, a gente já tá na primeira consulta sendo abordado com o nutricionista. Não, ele tá super bem nutrido, ele não precisa, então a gente vai ver ele só daqui 2 meses. Então isso é muito importante. E você chegar já com toda essa informação, que tudo isso existe, e que tudo isso talvez possa ser bom pra mim. Ela comentou, vou perguntar pro meu médico. Não, tô bem, não preciso de um nutricionista agora. Mas o psicólogo, eu queria só conversar um pouquinho, talvez eu esteja preocupado com o meu diagnóstico. Acho que isso é muito importante, você saber que tem, que você pode usar, ou que na verdade deve, né? Até para trocar uma informação, alguma coisa assim. E todos os lugares têm, né? Então, assim, assistente social, que às vezes a gente acaba utilizando pouco ela, mas, poxa, será que eu tenho direito de um recurso, um transporte para o paciente que às vezes não tem, né, como ir? Então, tudo isso é muito bom, esse acompanhamento que a gente pode englobar ali, fora todo o acompanhamento médico que a gente vai fazer junto com vocês. Então é isso, gente. Esse foi o nosso papo de hoje. Fiquem ligados que semana que vem tem mais. Tchau, tchau.